pessoal, estamos começando mais um Informativo Econômico do Cicobi Paulista, junto com o professor Alexandre Bertoncello. Como que você tá, professor? Tudo certo? Tudo bom, João? E você, como é que tá? Tudo certo também. Hoje a gente vai tirar mais um programa para responder dúvidas, perguntas dos nossos ouvintes, né? Vamos lá? Vamos ver se você está preparado, professor. Vamos lá, Mais vamos uma vez eu começar. não quis passar o professor antes da hora. Melhor, né? Mas, Melhor na hora. mas legal, para quem não sabe, a gente abriu nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas onde a gente deu esse espaço, né, para que as pessoas pudessem participar de maneira ativa do nosso programa, e a gente quer cada vez mais fazer isso, e a gente agradece a todas as pessoas que participaram. A gente escolheu alguma dessas perguntas, né, que foram nos enviadas, e a gente vai estar respondendo aqui hoje. Professor, para a gente começar, a primeira pergunta aqui veio da Isadora Vitório. Só no Brasil, o investimento em renda fixa está tendo ganho real? Vamos lá. Primeiro, investimento em renda fixa, sim, hoje tem ganho real. A gente tem uma Selic a 13,75, já deu indícios que não abaixa esse ano, vai continuar desse jeito. E a inflação, no ritmo que está, vai chegar a 8%. Está falando, ó, você tem aí pelo menos 5%, 6% de ganho real. Eu só não entendi se ela quer dizer que só no Brasil ou se em outros países, ou se no Brasil só dá isso. Será que... Eu acho que é com relação, assim, só o Brasil hoje está conseguindo ter esse ganho real, assim, porque acho que nos Estados Unidos, né, a inflação já está maior do que os juros, acho que a Europa também está seguindo o mesmo rumo. Sim, Então, nesse sentido, só o Brasil estaria conseguindo ter esse ganho. Ou seja, porque tem aquela história, né? Que todo mundo assusta, não, porque o Brasil agora não tem mais o que fazer, vou jogar todo o meu dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, se a pessoa às vezes tirou o dinheiro daqui e colocou lá em algo semelhante, né, em renda fixa, provavelmente lá ela não, vamos dizer assim, ela pode não ter perdido, mas também não ganhou. E se ela tivesse deixado aqui, ganharia. Se a gente for pensar com relação a dólar, hoje, um investimento de renda fixa, lá você vai tirar 5% ao ano, uma inflação lá está mais ou menos 6 e pouco, então é juros negativos, você está perdendo 1%. Depende, é lógico, do câmbio nosso, como é que vai se comportar, mas assim, se a gente for pensar, só alguns países que têm juros positivos, né? Filipinas, se a gente for pensar o Brasil, eu até fiz uma relação, fiz um post esses dias, agora não me lembro mais, mas assim, são sempre países emergentes que têm câmbios abertos. Olha uma coisa importante. Quando você fala, por exemplo, na Argentina, os juros é negativo. Por quê? Os juros lá é 70% ao ano, mas você tem 100% de inflação, então você está perdendo 30%. Mas como o governo controla o câmbio, o cidadão não pode mandar embora o dinheiro. Aqui, como o câmbio é livre, ou pelo menos ainda é livre, você pode mandar para fora. Então, por esse motivo, países que têm o mercado de câmbio aberto, você obrigatoriamente, em uma crise, deve colocar uns juros mais altos para conter o capital. Por exemplo, lá na Rússia, se você quiser mandar o dinheiro para fora, o Putin é perigoso de pegar, né? Aqui na Argentina também não, na China também não, e por esse motivo, nesses lugares emergentes, nós temos juros negativos. E se a gente for pensar Europa, Estados Unidos, Japão, você tem ainda juros negativos, porque a inflação está um pouco maior. Eu acho que é interessante, né, professor, até essa pergunta, por aquilo que dá para destrinchar de tudo isso, com relação a toda essa especulação que tinha do Brasil, né? Então, é aquela efeito manada que a gente já escutou falar, a gente já falou aqui várias vezes, e tem que tomar muito cuidado, porque numa dessas você acaba deixando de ganhar dinheiro porque você acha que as coisas já se perderam, e aí você acaba fazendo um investimento em algo que na verdade você não está ganhando nada e aqui você poderia estar ganhando. Hoje no Brasil eu sairia da renda variável, porque a gente está realmente com muita incerteza, mas renda fixa hoje é realmente lucrativo. Eu evitaria títulos de 10, 15 anos, porque Brasil 10, 15 anos é uma eternidade. Sim. Mas com liquidez diária, CDB, renda fixa, vai dar certo. Professor, até aproveitando esse tema que você comentou, dessa questão, né, da renda fixa, teve uma outra pergunta aqui do Thiago Bettoni, que ele fala algo assim: buscando uma renda passiva mensal, seria melhor renda fixa ou fundos imobiliários? Isso é interessante. Se a gente for pensar no curto prazo, renda fixa. Sim. Não tem o que se falar hoje. Mas se você for pensar no longo prazo, aí eu diria, olha, os fundos imobiliários, de alguma forma, eles ganham porque existe o aumento do valor do fundo
e tem o rendimento. Para quem não sabe o que é um fundo imobiliário, é quando você compra uma partezinha daquele imóvel e os fundos têm como o princípio 95% da renda deve vir para os cotistas. Então, você tem 5% para manutenção ali, aí você tem 95%. Então, o que acontece? É como se você não tem dinheiro para ter uma casa, mas você consegue ter um pedacinho dessa casa, todo mês vai indo. Então, o normal, se a pessoa for jovem, ela vai reinvestindo, então ela vai comprando outros pedacinhos das casas. Em algum momento, quando ela pensar em se aposentar, ou quiser tirar um ano sabático, ou quiser fazer alguma outra coisa, ela tem uma renda passiva melhor que o CDB. Porque o CDB, você tem o juros sobre juros. Nesse momento, não tem nada que bata a Selic a 13,75. Mas na história, se a gente for pegar os últimos 20 anos, fundos imobiliários é uma alternativa melhor porque não paga imposto de renda. Até porque essa questão da Selic, a previsão é que se for se manter realmente alta, vai ser mais até ano que vem. Porque aí depois tem a questão da troca, né, do Banco Central, que aí pode haver mudanças, né? Porque hoje já está esse debate daquela questão de tem gente que ainda pensa em tirar a independência do Banco Central, que eu acho um absurdo, mas pode acontecer isso com uma mudança de gestão lá dentro, né? Se você... esse presidente do Banco Central, Campos Neto, ele me parece muito sério naquilo que faz. Então, ou sairão com ele, ou ele fica até o final e ele vai olhar primeiro o fiscal, se o governo reduzir o tal arcabouço fiscal que ele entregar e prometer reduzir gasto, ele vai reduzir juros. Caso isso não aconteça, ele vai manter os juros altos. O problema é que se a gente ficar 2 anos com juros a 13,75, aí a gente vai ter graves problemas, porque as empresas estão sofrendo, os consumidores também. Mas pensando assim, resumindo a história... Tá bom para quem investe, né? Tá ótimo. Guarda, CDB, quando você vê o primeiro sinal de queda dos juros, começa a migrar para fundo imobiliário, porque os fundos estão caindo. Muitos fundos, eles têm o valor de face menor do que o valor estrutural. O que isso significa? Vamos imaginar que você tem um prédio lá na Paulista que vai dar, sei lá, 80 milhões de reais. O fundo está pontuando aquele prédio como 70. Por quê? Em um momento de crise, né? Isso desvaloriza. Então, imagina que você, quando os juros apontar para baixo, você entra na renda variável e aí... Vai começar a subir. Ele vai começar a subir e te pagando aluguel ainda. Interessante, professor. Então, por isso que sempre tem que estar atento com relação ao que é bom no momento, né? Então, assim, acho que resumindo, seria aproveitar esse momento que a gente tem esses juros altos e na hora que perceber que está migrando, que está baixando os juros, você migrar para outro tipo de investimento, que no caso poderia ser o investimento que o Thiago comentou aqui de fundos imobiliários, né? Exato. Thiago, então CDB, renda fixa, vai lá. Quando baixar os juros, joga isso, pelo menos metade, para um fundo imobiliário. Legal. Professor, só para a gente voltar lá na questão do ganho real, que acho que só para comentar, para quem de casa não sabe, esse ganho real, o que seria? O que é baseado, né? Que a gente comentou dos juros, da inflação, é o juros menos a inflação que é baseado esse valor. Exatamente. A gente fala sempre o valor de face e o valor real. Então, imagina que os juros, a inflação no Brasil hoje, esse ano, fecha em 8%. Aí você está falando de uma Selic de 13,75. Se fosse 13, só para ficar conta fácil, você está falando 8 menos 13, 5. O seu dinheiro valorizou mais do que a inflação em 5%, o ganho real. Nos Estados Unidos, eles estão pagando juros de 5%. Ah, mas é dólar, é moeda forte. Ok, mas a inflação está 6%. Na verdade, significa que os juros está negativo 1%, porque os preços estão subindo mais do que o valor que você tem. Como quando o brasileiro deixava o dinheiro na poupança, falava, nossa, não rende nada, não rendia mesmo. Esses dias eu estava no bate-papo lá, aí estavam comentando sobre a questão de risco de investimentos e falando que todo investimento possui risco. Aí uma pessoa que estava na plateia até comentou assim, até a poupança tem, porque teve um dia que assaltaram as poupanças, então não tem muito para onde fugir. É melhor a gente às vezes arriscar naquilo que pode dar um retorno do que também às vezes ficar segurando em algo que também possa ter um risco e não tenha retorno nenhum garantido já.
E assim, carteiras, né? Aquele Sim. recado muito fácil. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Cria uma carteira, uma partezinha aqui que vai poder ter mais volatilidade, uma parte mais tradicional, e aí no final vai dar certo. O bom é poupar como você está poupando, não é isso? Sempre, sempre, professor. Com tanto aprendizado, por que que eu não ia poupar, né? Exatamente. Professor, agora, seguindo um pouco nessa linha do dólar, o Rafael Palomares, ele perguntou assim, o que explica essa queda constante do dólar? E aí ele complementou com outra pergunta que falava assim, isso está influenciado pela taxação da Shein, AliExpress e Shopee? Então, vamos dividir essas coisas Sim. aí. Primeiro, o dólar está caindo por causa de uma coisa chamada carrego, que a gente fala no mercado financeiro, que é a diferença dos juros aqui com os juros de lá. Então, vamos imaginar que você está em Nova York, no seu apartamento em Manhattan, e tem lá 10 milhões de dólares para investir. É natural que grande parte do seu Uhum. dinheiro você deixe nos Estados Unidos, porque afinal você mora lá, mas você fala, aqui eu ganho 5 e a inflação está 6. Lá no Brasil tem um país na América do Sul que fala português, que a capital acho que é Buenos Aires, né? O americano não entende muito disso. Ele fala, meu, lá a inflação está a 8 e estão pagando 13. Então estou ganhando 5. Parte do dinheiro dele vem para cá, o que os jornais chamam aqui de capital especulativo. Uhum. Né? Mas é porque existe esse carrego, existe essa diferença. Então, menos 1 aqui com mais 5 aqui tem uma diferença de 6%. 6%. Só que se você traz esse dinheiro para cá, fulano traz, Bruno trouxe, todo mundo vai Uhum. aqui, entra mais dólares. Por esse motivo, como a gente já tem uma balança comercial positiva, quanto mais dólar tiver aqui, o que vai acontecer? Mais vai valorizar o real. Uhum. Então, enquanto os juros estiverem altos, nós vamos ter o valor do real caindo. E se a gente fosse pegar a inflação desde 1994, que quando tem um plano real, até hoje, e a inflação americana do mesmo período, o dólar deveria estar valendo mais ou menos 4,80. Esses 5,30, Uhum. 5,20 é porque o governo faz um monte de coisa errada, é porque tem muito ruído. Mas então, assim, a gente tem margem para chegar até 4,80. Mas a gente brinca sempre, baixou de 5, compra, E aí volta a subir. uma hora vai subir. Legal, professor. E com relação a essa questão que ele comentou aqui da taxação, né, Shein, AliExpress, Shopee, todos esses sites, né, que ultimamente, praticamente, acho que a maioria dos brasileiros estavam comprando, né? Estavam comprando. Olha, é que o governo precisa arrecadar mais impostos. Como o volume é muito grande e ele não tem uma estrutura para medir como isso funciona, acharam tipo, 50% tudo, Nossa, foi muito alto. né? Tem- Você recebeu o produto agora, né? Não, pior que os últimos que eu comprei não chegou a ter taxação, assim, ainda, Mas né? assim, subiu muito, Mas eu né? fiquei sabendo, assim, de pessoas que compram, tipo, uma blusa, assim, na Shein, coisa que antes era, sei lá, R$ 50, hoje já tá 100. Então Então, o que o governo está querendo, na verdade, ele está taxando cada vez mais os consumidores, porque ele tem um déficit fiscal muito grande e precisa arrecadar. isso faz o dólar baixar mais ou não, professor? Porque aí não influencia em nada. Assim, se você for teoricamente, sim. Por quê? Porque também é a mesma história. Você deixa de Quando mandar dinheiro, comprar em dólar e... quando você, vamos supor, quando você exporta, você manda o produto para lá e Uhum. os dólares entram para cá. Quando a gente importa, vem o produto, mas a gente manda o nosso dinheiro para lá. Quanto mais dólares você mandar para fora, na verdade, você vai ter uma desvalorização do real, porque vai faltar dólar e por isso ele poderia subir. Mas os volumes, nesse caso da compra de varejo, em quantidade é muito grande, mas em volume financeiro é muito pequeno. Uhum. Então, por enquanto, não é isso que está Sim. influenciando. Eu diria juros muito alto, com carrego muito alto, e a nossa balança comercial continua positiva. O Brasil está aí com uma super safra, vamos estar exportando muito, mas muita soja esse ano, e por esses motivos, manda o produto, chega dólar, o dólar cai.
Ô, professor, só que nessa questão até dessas taxações aí que vem ocorrendo, é, adianta, tipo, taxar algo assim pra gente comprar de lá, sendo que não há, às vezes, um incentivo para quem empreende aqui de ter, às vezes, juros menores, ter taxas menores, porque assim, se a taxação aqui também for alta, o produtor ainda assim não vai conseguir chegar num preço que lá fora taxado consegue chegar ainda. Não, assim, honestamente, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum taxando importação. Isso o Brasil já fez lá nos anos 70, você não era nascido, né? Eu era uma criança, mas a gente tinha uma política da CEPAL, né, que era um braço da ONU para a América Latina e que falaram em substituição das importações. Então, o que que o Brasil, a Argentina, vários Uhum, países fizeram? Parava de importar um produto para produzir internamente, porque isso daria um desenvolvimento maior para a América Latina. Então, nessa linha, eu já vi muita gente defendendo, não, é bom mesmo taxar o produto chinês, uhum, porque isso estimula a indústria local. Não, isso faz a indústria local só ser menos eficiente, porque a lógica é, se a gente for pensar, o Brasil nos anos 70 começaram os computadores pessoais. uhum. Quando chegou lá nos anos 80, computadores pessoais aqui no Brasil ainda era aquele de tela verde, que era o mesmo de 10 anos. Enquanto que lá fora já estava aparecendo Mac, já estava aparecendo um monte de coisa, a Sony já com o notebook, Uhum. e aqui nada. Por quê? Porque era proibido importar. Quanto maior a concorrência, melhor para o consumidor, melhor para as empresas boas que conseguem crescer. E tem o outro lado que o governo não ajuda muito, que é assim, impostos altos, Uhum. muita burocracia, a reforma tributária que não sai, que precisava sair logo. Então, o ideal, ao invés do governo taxar as importações, ele deveria liberar o empresário aqui para competir e a gente comprar o nosso produto mais Sim, barato possível. né? O objetivo final sempre é esse, né? E é engraçado, né, professor? Porque às vezes a gente pensa, ah, então a gente vai taxar lá, vai parar de comprar lá, então aqui o pessoal vai diminuir. Na verdade, o pessoal aumenta aqui porque sabe que às vezes a gente não vai poder mais comprar de fora. E aí fica Exatamente. pior ainda. Então, acaba que toma uma medida assim mais por tomar e para quem não entende muito, ficar naquela de que, nossa, estão se preocupando com o Brasil, estão protegendo. Não, É que não. nem argentino que na época que não quis mandar mais carne pra fora e Na verdade, simplesmente não. você acabou diminuindo a produção de É, carne, aumentando o preço. Não, olha, competição, concorrência, abre o mercado, exige que os outros mercados se tornem abertos também. Isso é o Brasil do futuro. O Brasil que taxa importação e tenta proteger a indústria local é o Brasil dos anos 70 da CEPAL, que não tem futuro. legal, professor. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael também, que é com relação a por que os bancos suspenderam o empréstimo consignado do INSS. Acho que isso já voltou atrás, né? Essa Eu acho questão. que hoje chegaram a uma resolução, mas, de novo, é o que você falou, né? Às vezes o governo faz uma coisa e fala, nossa, agora eu vou ficar bem na fita. Mas o que que aconteceu? O crédito consignado é o crédito mais barato que existe, Sim. né? Para aposentados, funcionários públicos, aqueles que conseguem fazer desconto em Uhum. folha. Porque o risco do banco não receber é quase nenhum. Sim. Então, eles baixam os juros, né? Existia uma tabela ali dos juros e o governo achou que os juros estavam altos, né? Por algum motivo, né, da cabeça de alguém, falou assim, olha, não, esses juros estão altos. E baixaram para 1,77. Só que dentro da conta operacional do banco, de tudo que ele Sim. faz, 1,77 não dava lucro. Então, o que que o banco fez? Bom, então não empresto. Aí, daí o governo falou, não, então a Caixa e o Banco do Brasil que vai emprestar. A Caixa e o Banco do Brasil falou, também não vão emprestar, Não tem como. porque ele não ia conseguir absorver, ia começar a Sim. dar prejuízo. Agora os diretores respondem no CPF, então o pessoal já está mais... É, e tem toda aquela questão também que muita gente que pega crédito consignado, na verdade, usa o nome, né, de pessoas mais velhas assim para acabar pegando. Então, se favorece ainda mais. Então, às vezes você tá baixando algo e quem vai ser mais atingido, na verdade, não são nem as pessoas que precisam de verdade, né? Mas o problema é que como baixou, e os bancos falaram, não empresto mais,
aquele que realmente precisava Não de ia um conseguir empréstimo, ter. não tinha mais e começou a ter que entrar em crédito pessoal, que os juros é 2 vezes mais alto. E aí o governo entendeu que o mercado é uma coisa viva, que tem que ser respeitada e que de alguma maneira agora voltaram, tá, se não me engano, 1,99 ou 1,97, Sim. e vamos ver como é que vai funcionar, porque a possibilidade é que os bancos se tornem mais seletivos e que de alguma maneira ele comece a gente ter problema de crédito para aquelas pessoas que têm um score mais baixo. Vamos esperar, mas a lógica é respeite o mercado, que somos todos nós. Professor, próxima pergunta aqui veio do Gabriel. Ele fala assim: ouvi falar de ciclos econômicos e commodities. Estamos em qual fase específica desses ciclos? Então, os ciclos existem, né? A gente está falando ciclos econômicos, é aquela relação onde você está, vamos supor, numa grande recessão, aí você tem crescimento, você tem um apogeu, o Depois declínio, a declínio. recessão de novo e volta. Então, isso é do mercado, Sim. isso é cíclico. E que normalmente você tem um banco central que tenta controlar isso e que o investidor, que a gente estava falando na outra pergunta, acho que era do Thiago, né? É a questão dos fundos, né? Isso, porque você tem que falar assim, ó, naquele momento que está na recessão e você consegue ser um investidor, e você percebe, aí quando está em recessão, o Banco Central baixa os juros, aumenta a liquidez, para as empresas voltarem a produzir e empregar e a gente começar a ter um crescimento. Esse é o momento certo para você comprar renda variável, porque as empresas vão crescer, vão começar a lucrar. Quando está chegando lá, né, na estrelinha ali do Natal, crista ali. na crise, onde a gente já fala assim, olha, estamos no apogeu, aí é um momento, apesar de naquele momento ainda os juros estarem baixos e que a renda variável está aumentando muito, é um momento certo de você mudar a chavinha ali. Você vai vender sua renda variável, vai aportar isso em renda fixa, e quando começar a recessão, renda variável desvaloriza, porque você tem um banco central que quando estava ali em cima os juros estavam altos, você contrata juros muito altos, espera chegar a recessão e aí faz isso novamente. Uma pessoa que comece aí com 20 anos vai ter 4 ou 5 ciclos econômicos completos na vida. Ele pode aproveitar todos e terminar milionário, ou ele pode errar em todos e terminar... Agora a gente, baseado nisso, professor, agora a gente está vivendo esse momento onde já estamos passando uma recessão e agora vai voltar a subir, ou a gente está entrando na recessão agora? Porque durante a pandemia teve vários momentos de alta, né, para renda variável, assim, várias empresas cresceram, muitas pessoas ganharam dinheiro, né, que souberam aproveitar ali. O varejo, por exemplo, durante a pandemia subiu muito, né, e hoje caiu, a maioria já caiu. Mas isso foi específico do varejo? Realmente tudo está caindo? Estamos enfrentando essa recessão? É que a Covid mudou um pouco porque os bancos centrais exageraram ali na dose. Mas se a gente for pensar, para que não houvesse uma grande recessão ali de 2020, os bancos centrais injetaram muito dinheiro e causou essa euforia. Junto com a euforia, veio a inflação, todo mundo ganhando em renda variável. Eu diria que agora nós estamos para conter essa inflação, não só aqui, mas no mundo todo, os juros aumentando e a gente vai entrar em recessão. Vai entrar, né? Um período de recessão demora quanto tempo, assim, mais ou menos, professor, você acha? Depende da economia. Por exemplo, a economia americana, ela normalmente é a primeira que entra e a primeira que sai. Porque eles são um mercado de trabalho muito ágil, as coisas funcionam melhor. Para nós, por que demora? Porque para entrar você vai segurando, porque as pessoas não demitem muito fácil, porque é muito difícil demitir, é muito caro, depois é muito difícil contratar. Então as empresas seguram ao máximo. Aí quando cai, vai lá embaixo e aí demora para contratar de novo. Porque se demora para mandar embora, demora para contratar, por quê? Também é a mesma coisa, um monte de burocracia. E por isso o nosso ciclo aqui é mais longo. Então, assim como a economia europeia e americana já estão tecnicamente em recessão, nós não estamos. Nós vamos, se seguir essa mesma tendência, a gente termina o semestre entrando em recessão. E assim como a gente teve esse delay de quase 6 meses, provavelmente a gente vai terminar o fim dessa recessão
julho, agosto de 2024. Mano, tem um bom tempo então para investir em renda fixa. Tem, agora segura a renda fixa. Quando você imaginar que é o fundo do poço, aí é hora de começar a trocar isso daí. E as commodities seguem, mas elas têm ciclos como se fosse o seno e cosseno ali. Lembra a álgebra? Voltou lá atrás, hein? Mas vamos imaginar Vou assim. falar que eu lembro para se minha professora de matemática da época estiver assistindo ela ficar orgulhosa. Exatamente, fala, lembro, muito bem. Então, o que que acontece? Os ciclos acontecem antes. Né? Teve o problema da Ucrânia que fez os commodities dispararem, mas se você for observar hoje, o preço do petróleo hoje é mais barato do que estava antes da pandemia. A tendência é que esse preço de petróleo caia ainda mais, que aí reforça até a política da Petrobras estava certa, tanto que agora a gente deve ter uma diminuição, se não mudarem a política, deve ter uma diminuição da gasolina de uma maneira natural, e já está mais barato. A soja está mais barata. Se você for pensar, o preço do trigo está mais barato, do milho está mais barato. Isso está no mundo todo. Quando aqui chegar ao fundo do poço, como a commodities ela mira sempre o médio prazo, ela já começa a subir. Então, o sinal é sempre assim. Quando é o fundo do poço do ciclo econômico? Quando a commodities começar a subir, é sinal que aqui está no fundo. Aí é hora de trocar a história. Então, as commodities são uma excelente referência para saber como colocar os investimentos. Sempre tem esse fator reverso dentro da economia, né? Se um está subindo, o outro está caindo, sempre trabalha dessa maneira, né? Isso é muito legal. Não, legal. E, professor, só uma dúvida com relação a essa questão que você comentou tanto das commodities, né? Tanto com os ciclos econômicos. Você comenta desses períodos que são praticamente assim, os naturais que a gente conhece, mas tudo pode ser influenciado, assim, a gente comenta, mas que nem você falou, um caso de uma guerra, um caso ali que nem teve da Covid, que a gente espera não ter outro assim, mas mas casos assim podem atrapalhar ou ajudar com que isso mude, com que passe mais rápido, vamos supor, uma queda, tudo isso pode influenciar também nesse período. Com certeza. Todo hiato ali, em algum momento, quando te muda aquela relação, né, que é a historinha lá da Verte, que é contínua, quando ela muda, bagunça toda essa história, e aí cabe ficar atento, porque você pode estar esperando um momento de crescimento e voltar para uma recessão, ou você pode estar imaginando um começo de declínio e aquele apogeu durar mais 2, 3 anos. Isso é importante. Ou a gente observa a economia diariamente, ou de alguma forma você pode ficar para trás e aí sofrer. Só para o pessoal da agricultura, né? O que a gente está vendo hoje? O preço do dólar caindo, como a gente já respondeu aqui. Se o governo não fizer nada de errado, o dólar vai chegar perto de 5. O que acontece? Como a saca do milho, tudo é em dólar, qual que é a lógica agora? Bom, a lógica é, eu tenho que manter contratos antigos com valores maiores, ou eu tenho que desfazer logo do estoque, porque ele vai cair. Mas os insumos, que são todos baseados no preço do petróleo, caíram. Agora, se eu tivesse capitalizado e fosse um agricultor, eu compraria 2, 3 anos de insumo. Por quê? Porque preço assim, você só acontece quando você está ali embaixo. Uma hora vai subir e aí você já economizou muita coisa. Não, professor, agora é uma pergunta minha, assim. Com relação a essa questão, assim, da renda variável, né, que a gente fala. Você acha que nesse cenário que a gente está vivendo hoje, onde tem tanta inteligência artificial, você acha que empresas que procuram estudar sobre esses assuntos, que estão investindo nesse assunto, você acha que elas podem ter um aumento dentro dessa questão na bolsa? Ou você acha que isso pode ser um perigo, assim, que nem foi na época que estava na pandemia, que todo mundo começou a querer investir em empresa que estudava vacina, que foi muito elevado isso e acaba que hoje não tem tanto esse crescimento? O que você acha que na renda variável deve ter esse cuidado, assim? Porque é muito falado, né? Então, sempre você imagina, se essa empresa, o foco do mundo hoje está para esse lado, então esse lado vai crescer e eu vou crescer junto investindo. É bem assim que funciona? Como que você indicaria ficar atento em relação a isso? Então, a visão está corretíssima, tá? É exatamente essa. O problema é você conseguir acertar a mosca certa. Qual seria a empresa? Qual seria a empresa? Eu explico, porque, por exemplo,
Ações da Alphabet, ações da Microsoft, que são essas grandes, da Sim. Meta, dessas grandes empresas que estão aí, elas são hoje muito mais lentas do que o mercado espera. Uhum. Elas vão continuar aí, tem muito capital e vão continuar. Mas a possibilidade de aparecer alguém muito... aquela OpenAI, né? Que fez Sim. o chat. Era uma startup que virou uma fundação e não tem nada cotado em bolsa, mas as empresas relacionadas a ela, a gente fez Fez. A gente conversou um pouco de... Então, o que acontece? É importante ver essas empresas porque o chat GPT-4 é muito melhor do que o 3. É uma coisa absurda. Então, ela vai influenciar. E existem centenas de empresas espalhadas no mundo que tratam de inteligência artificial. Ficar atento a elas, porque alguma delas vai ser o Google do amanhã. Agora, qual é? Aí é renda Dividir um variável. pouquinho em cada, né? Exato. Aí assim, ó, eu pego 10% do meu patrimônio, divido aqui entre essas 5 e vamos ver o que vai acontecer. Se uma se acertar... Agora, se você errar todas, 10% do seu patrimônio não muda a sua vida e vida que segue. Se você gostar de correr risco e achar que você é uma pessoa que tem esse perfil, vale a pena correr. Vale a pena correr. Ô, professor, pra gente finalizar aqui, eu deixei essa por último, porque eu ia até pedir um pouquinho de explicação para você falar até desse trabalho que você tem feito, né? Que o Matheus Paim, ele perguntou assim, tem como receber por algum meio da cooperativa com os principais indicadores do agro e da economia? E acho que a gente não tem um diário, né? Que ele queria saber, na verdade, ele colocou aqui o diário. A gente não tem um diário, mas a gente tem um semanal que o professor tem feito com relação às pílulas, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, o que você visa, em que você coloca ali, o que tem de interessante. Isso é bem legal. Ó. As pílulas são semanais, porque toda segunda-feira a gente conta o que aconteceu na semana e a previsão da semana que começa. Mas legal que outro dia eu estava relendo aquele e falei assim, olha que legal, né? As coisas foram se acertando e foram dando certo. O professor, e a bola de cristal dele tá... A bola de cristal tá 50% ali, mas isso já é muita coisa. Então, o que a gente faz lá? Primeiro, renda variável, a gente fala da cotação da B3 e os motivos pelos quais ela está com uma tendência de baixa ou estava com uma tendência de alta. Toda semana a gente fala sobre isso. A gente fala muito sobre inflação, né? Então, se você for pensar, você tem, a gente tem, por exemplo, a inflação do mês, depois você tem destrinchando como é que funciona cada item, né? Porque às vezes vestuário, escola, cada um subiu de um jeito. Aí na outra semana já tem o IPCA 15, que é a prévia da inflação. A gente destrincha e coloca ali. Então, toda semana você está muito atento. E por que é importante entender a inflação? Se a sua empresa está em algum setor, você vê, por exemplo, sistematicamente o setor do vestuário vem há quatro semanas ali apontando para baixo, significa, olha, o pessoal parou de comprar. Se você está nesse setor, diminua o seu estoque para tentar fazer isso passar mais suave por essa recessão que aparentemente já atingiu o setor do vestuário. Então, olha a importância de você ler e ver ali e analisar o que está fazendo. Quando a gente fala dos juros futuros, que é extremamente importante, e fala de commodities. Tanto commodities globais, quanto os principais indicadores do agro, né? Soja, milho, trigo, deixa eu ver se eu não esqueci de mais nenhum. Boi e... que eu esqueci agora. Enfim, Quinta pessoa tem que entrar lá para descobrir. Isso, entra lá e dá uma olhada. E semanalmente a gente mostra, ó, as tendências são essas, esse que o ponto. E pode interagir, de repente manda uma mensagem lá para o Cicobi, se tiver alguma dúvida. A gente tenta ajudar. Vai encaixando junto lá, que nem a gente fez aqui, né, professor? Exatamente. Mas é isso, professor. Então, com essa pergunta a gente encerra. Muito obrigado por todos os esclarecimentos. Acho que são poucas perguntas, mas que nos levaram para vários caminhos assim, que a gente conseguiu abranger coisas a mais
E eu acho que deu uma clareada na visão, porque são assuntos que vêm ocorrendo. As perguntas foram bem específicas de coisas que estão ocorrendo no momento. Sim. Então, acho que é interessante a gente ter tratado disso. Muito obrigado, professor, mais uma vez. É isso. Obrigado João. Até a próxima. E sigam lá, né, o nosso informativo. Observem o podcast, redes sociais, enfim, a gente está em todo lugar. É isso aí. Muito obrigado para você que participou, para você que mandou essas perguntas. A gente espera que vocês continuem dessa maneira, que nem o professor falou, pode mandar nas nossas redes sociais, perguntas, dúvidas. Conforme for dando, a gente vai encaixando, o professor coloca nas pílulas deles também. E a gente quer, na verdade, aqui é trazer o máximo de informação possível para que nem o professor disse, você passe de maneira suave por tantas coisas que parecem que não são possíveis ser passadas, né? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Por mais que você não tenha mandado pergunta, obrigado por nos assistir, por nos acompanhar. Sempre estaremos aqui ao máximo para esclarecer tudo sobre o universo da economia. E que nem o professor já disse, nos siga nas nossas redes sociais, Cicobi Paulista, e o Informativo Econômico também você consegue achar lá, Informativo Econômico, Cicobi Paulista, e nos acompanhe em tudo que tiver, que a gente sempre vai estar presente na vida de cada um de vocês. Obrigado, até a próxima.